Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu quero compartilhar hoje com você algo que está em Salmos capítulo 1, versículo 1. É um dos textos mais preciosos para mim na Bíblia e para mim um dos salmos, se não o salmo também mais precioso. O texto diz: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Abençoado com felicidade é o homem, é a pessoa que não segue o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São as pessoas que são dominadas pelo mal, são dominadas pelo ímpeto de fazer o mal, de maneira que já não conseguem mais deixar de praticá-lo. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Quem são os pecadores à luz da Bíblia? Pecador é aquele que desobedece à vontade de Deus. É aquele que erra o alvo no que diz respeito ao padrão e à vontade de Deus. Nossa, mas existem tantas regras, tantas leis. Não, Jesus disse que toda a lei se resume em um só preceito, em um só mandamento, que é o de amar o próximo como a si mesmo. Ele disse: se você amar o próximo, você cumpre toda a lei. Então nós podemos dizer que quem não deixa se influenciar pela conduta dos pecadores é quem não se deixa influenciar pela conduta daqueles que faltam com amor, que agem com falta de amor, que negam o amor. Nem se assenta na reunião dos zombadores. E aqui é onde eu queria meditar um pouco mais com vocês. Nem se assenta na reunião dos zombadores. Muito feliz ou abençoado com felicidade é aquele que não se assenta na reunião dos zombadores. Na reunião dos que ficam fazendo chacotas da vida alheia, chacotas de determinados grupos, que ficam zombando, fazendo piadas sobre a miséria de determinados grupos na humanidade, de determinados segmentos na humanidade, de determinadas minorias na humanidade. Nem se assenta na reunião dos zombadores. E por que é que esse tema me chamou a atenção para eu compartilhar com vocês? Essa semana nós tivemos em um dos grupos que eu faço parte, nós tivemos uma situação bastante chata, que foi algo que um determinado colega postou algo, um amigo muito querido postou algo, e vai assistir certamente esse vídeo, vou compartilhar com esses colegas nesse grupo, com todo carinho, e postou algo que dizia respeito à religião. Uma piada, uma brincadeira, um daqueles humoristas que fazem o papel de pastor ali, como se estivesse no púlpito pregando e fazendo algumas brincadeiras, uma caricatura de determinados pastores. E de repente, então, eu inclusive achei graça e coloquei kkk e etc. E de repente um outro colega que é cristão evangélico, e ele se sentiu ofendido. E ele disse: olha, eu acho que a gente não deve fazer brincadeira sobre religião, da questão disso, daquilo, de negro, de pessoa com deficiência, etc., que são coisas que ofendem. E eu pedi perdão para ele no grupo, eu disse: olha, me perdoa pelo meu kkk, realmente não vi malícia ali, mas se te ofendeu, se ofende alguém, então acho que a gente deve mesmo evitar. Depois, conversando com esse colega que se ofendeu no privado, a gente chegou a uma conclusão de que realmente nós precisamos, como cristãos, fazer também uma meia-culpa, porque ele, como cristão evangélico hoje, eu que já fui evangélico também,
e estou no meio evangélico, tenho muitos amigos e parentes que são do meio evangélico. Eu tenho formação cristã evangélica, hoje não estou inserido na religião evangélica, e não teria nenhum problema em voltar para ela e também não teria problema em participar de outras determinadas religiões. Hoje eu só me considero mesmo cristão. Mas eu tenho formação cristã religiosa e evangélica, já pastoreei igreja evangélica formalmente e hoje pastoreio sem vínculo religioso mesmo. E nós na religião, nós somos responsáveis por muito das zombarias que se existem em relação a grupos de minoria. E nós precisamos assumir isso. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos nos desculpar por isso. No meio evangélico, nós fizemos muitas piadas sobre gays, homossexuais, ditos viados na época. Nós fizemos piadas sobre negros. Nós fizemos piadas sobre bêbados. Nós fizemos piadas sobre machismo. Nós zombamos, fazíamos parte, nos assentávamos como roda de zombadores. E às vezes no púlpito, no meio de uma pregação, muitos de nós contou uma piada que tinha um quê de zombaria em relação a determinados grupos. E nós precisamos reconhecer isso, precisamos nos desculpar e precisamos mudar de atitude. Porque a miséria alheia não pode ser usada para motivo de gargalhada por quem quer que seja. Por melhor que seja a piada. O versículo 2 diz ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quem tem satisfação na lei do Senhor, e a lei do Senhor é ame ao seu próximo como a si mesmo, não zomba do próximo. Ah, mas era uma piadinha sem maldade. Ele se ofendeu? Aquilo tinha um poder de ofender o próximo? Quem ama não faz isso. Em amando eu não teria feito todas as vezes que fiz. Já há alguns anos eu decidi, eu não faço já há alguns anos piadas sobre homossexuais, eu não faço piadas sobre bêbados, eu não faço piadas sobre negros. Tem, aliás, uma piada sobre negros que eu ainda, volta e meia, ainda contava, mas vou também me abster dela, que é uma piada que eu entendia que mostrava bem a realidade da dificuldade da vida em relação ao negro, e tinha então um apelo no sentido de como a nossa sociedade às vezes age com discriminação sem perceber. Mas mesmo ela, por ser uma piada, eu vou procurar também me abster. Mas tem, isso já há anos eu vinha, justamente por causa desse versículo, não se assenta na roda dos escarnecedores, há muitos anos. Eu fiz um compromisso com Deus e eu disse, Senhor, eu vou parar de ficar rindo de piada que não tem graça. A piada da qual o Senhor não riria, eu não vou contar e eu não vou rir. Eu não vou ridicularizar ninguém, eu não vou botar banca para cima de ninguém, mas eu vou sair de fininho e não vou participar da roda quando começar esse tipo de zombaria. A questão é, Deus riria da piada que está sendo contada? Sim, então eu vou rir. Não, Deus não riria, porque está fazendo chacota e zombaria em relação a um filho dele com deficiência, em relação a um filho dele que é negro, em relação a um filho dele que é homossexual, em relação a um filho dele que é religioso. E aqui no que é religioso entra o meu pecado na atualidade. Eu me abstive, como falei, de piadas em vários segmentos desses, de minorias, mas da religião não. Da religião eu, na verdade, até fiquei mais à vontade para brincar e para compartilhar piadas e para rir de piadas. Me assentar na roda de zombadores
da religião, particularmente da religião cristã evangélica. Eu entendia que por eu ter formação cristã evangélica, estar no meio evangélico, embora hoje não estando ligado a nenhuma igreja, que eu teria legitimidade e eu podia fazer. Assim como às vezes a gente pensa que não, porque eu tenho deficiência, eu posso fazer piada de pessoa com deficiência. Ou a gente pensa porque eu sou negro, eu posso fazer piada sobre negro. Ou a gente pensa porque eu sou mulher, eu posso fazer piada de mulher. Não, ninguém pode fazer piada sobre ninguém. O fato de você estar sofrendo particularidades de uma determinada minoria não te dá o direito de fazer piada em relação àquilo também, não me dá o direito, nem de como pessoa com deficiência e nem em relação à religião onde eu cresci e onde eu fui criado e onde eu pastoreei e onde eu tenho tanto carinho e onde eu tenho tanta dívida. Eu não tenho direito. E eu estou assumindo hoje aqui o compromisso com vocês em relação também a isso. E outra que eu volta e meia fazia era em relação à loira também. Às vezes eu fazia piada com relação à loira, nada de pesado, brincando, essa coisa de como se a loira tivesse um QI a menos em relação a que não é loira, essa bobeira, que é racista, diz respeito a um preconceito em relação à raça, e eu me proponho a parar aqui. E em relação à religião também, mesmo a religião evangélica e qualquer religião, e eu quero que vocês me ajudem. Que vocês me ajudem quando se eu compartilhar alguma coisa, algo que tem o Emer, você disse, lembra? E eu disse, realmente, por favor, me ajudem. Me perdoem aqueles a quem eu já ofendi. E daqui para frente me ajudem, porque eu me recuso a fazer isso. Eu me recuso a fazer parte da roda, da reunião dos zombadores e rir de coisa que Deus não riria. E você talvez possa pensar como eu já pensei, caramba, mas a vida vai ficar muito sem graça, né? A gente não vai poder rir de praticamente nada. Primeiro, não é verdade. Na verdade, vai sobrar muita coisa para que a gente ri. E segundo, não é que a vida não vai mais ter graça. A Bíblia está dizendo que é abençoado com felicidade quem não zomba da vida alheia. O que a gente faz é rir quando a gente zomba. E a gente tem no máximo alegria, que é um riso que depende da circunstância. É uma sensação de prazer que depende da circunstância. Mas o que Deus está prometendo é alegria para quem não zomba. Essa falsa felicidade que Deus está prometendo, aliás, é felicidade, que é aquele gozo, aquela satisfação que não depende da circunstância. Então, quando Deus promete isso, é que eu estou certo de que nós vamos poder ter muitas outras coisas para nós rirmos, inclusive piadas. Vão existir piadas e existem piadas que nós poderemos fazer sem estar humilhando a condição do nosso semelhante, a condição do nosso próximo. E a felicidade vai vir do fato de você e eu podermos colocar a nossa cabeça no travesseiro em paz. Sem que a nossa consciência nos acuse de ter diminuído a importância da existência do próximo, de ter feito o mal para o próximo, de ter contribuído para que naquela noite alguém esteja se sentindo inferiorizado, diminuído, esteja machucado por causa de uma zombaria em que eu tenha participado. Isso vai me dar felicidade, a verdadeira felicidade e paz. E se tem alguém que não teria o direito de zombar de alguém e de fazer alguém se sentir mal, inclusive no que diz respeito à religião, como falei, sou eu. Porque por causa da minha deficiência, eu sofri muita zombaria na escola. A minha vida toda, sofri muita zombaria. Eu tinha apelidos que me machucavam muito. 2, particularmente, que era de Robocop, por causa da maneira como eu andava, e break, aquela dança, né? Que chacoalha todo, e como eu andava todo chacoalhando, ando ainda se eu colocar quando eu tô com a órtese, né?
andava todo chacoalhando, então diziam que eu era o break. E na escola eu tinha esse apelido, aquilo me machucava muito. Aquilo me desmotivava a estudar, me desmotivava a estar em público, me desmotivava a aparecer. Quando eu mesmo não estando na escola, eu me lembrava desse apelido, eu me lembrava que essa era a maneira que as pessoas me viam. A zombaria já era isso. E consciente ou inconsciente, uma pessoa que faz isso, ela não tem paz. Ela não é uma pessoa abençoada com felicidade. E é por isso que cada vez mais ela vai zombar mais, porque ela depende da circunstância e ela vai viver de alegria em alegria, de risada em risada, às custas do próximo. A que preço? Um preço muito alto para o próximo e um preço muito alto para si. Porque o nosso Deus, o Pai de nós todos que está nos céus, o Pai de todos esses que participam de cada uma dessas minorias, está olhando. E ele diz: eu não vou abençoar com felicidade quem faz isso. E nessa mesma linha, e eu faço esse compromisso, e digo para você, se você quiser também fazer o compromisso, te desafio a fazer esse compromisso. E você pode usar esse vídeo, você pode mandar em algum grupo que você pertença, para algumas pessoas no privado, você pode mandar e dizer: olha, a partir desse vídeo eu estou fazendo um compromisso de, a partir de hoje, não zombar, não rir de piadas, não contar piadas e não rir de piadas que zombe do próximo, da condição do próximo. Prometer não rir nem contar piada que não tem graça. Porque nada do que afronta e viola o ser humano tem graça. E você pode dizer: eu estou compartilhando para vocês, quem mais quiser, e também para vocês me lembrarem do compromisso que eu fiz. E talvez você seja uma pessoa conhecida por ser zombador, como eu, em algumas áreas, em algum momento já fui muito, e agora, em relação à questão de religião, também, possivelmente, por alguns seja visto como zombador. E você, então, com esse vídeo, é uma maneira de você dizendo: existe eu antes do hoje e eu a partir de hoje. Eu quero ser diferente. E continuando aqui, o livro de Provérbios, capítulo 21, eu vou tentar não demorar mais. Provérbios, capítulo 21, versículo 10, diz, aliás, 22, 10. Lança fora o escarnecedor, esse que fica zombando, o zombador, e com ele a ira, e com ele irá a contenda. Cessará as demandas e a ignomínia. Olha só, se você mandar fora o zombador, a ira e a contenda vai embora junto. Quantas das contendas nossas, em grupos de WhatsApp, em redes sociais e pessoalmente, não estão acontecendo por causa de zombadores, que provoca do lado, provoca do outro, a gente fica machucado. E ele diz: manda o zombador embora. E nós não precisamos sair nem mandar ninguém embora, vamos acabar com a zombaria. Vamos acabar com a zombaria. Mas se de tudo precisar, com amor também, vamos tirar o zombador e o escarnecedor. Se as pessoas pararem de rir, ele vai parar de contar. Ele vai ficar sem graça. De uma maneira amorosa, de uma maneira tranquila, sem ridicularizar ninguém. Ele também não deve ser ridicularizado, mas eu já estive nessa posição e em alguns momentos eu posso voltar a estar nessa condição. Eu não quero ser maltratado quando eu zombar, eu quero ser amado e ajudado e admoestado e alertado com amor. E é assim que nós devemos fazer também com quem zombar, não atacar. Mas devemos fazer alguma coisa. E talvez o nosso silêncio vai ser suficiente. Só não colocar o kkk. Você põe uma piada zombando de um determinado segmento num grupo. Se ninguém der um kkk, talvez a pessoa coloque mais uma ou duas, eu te garanto, não vai voltar a colocar. É que eu e você fomentamos isso com os nossos kkk. E a gente fomenta que a zombaria continue.
Lança fora o escarnecedor, ou lança fora o zombador, ou a zombaria, eu diria. E com ela a ira, e com ela irá a contenda. Provérbios capítulo 24, versículo 9, nessa mesma linha. Provérbios é o livro da sabedoria, é a sabedoria que está dizendo isso para a gente. Provérbios capítulo 24, versículo 9, diz: a intriga do perverso é pecado, e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Olha só, a intriga do perverso é pecado. Tá vendo? É intriga. Por quê? Porque é falta de amor, é só por isso que é pecado. Pecado não tem nada de difícil de entender, nem complexo, e nem é algo que todos nós deveríamos repudiar mesmo. Por isso a Bíblia ataca e repudia. E o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Talvez você me diga, o Emer agora o sábio se enganou. O escarnecedor, ele é amado por todas as pessoas. Todo mundo quer estar perto do escarnecedor. Todo mundo gosta de sentar na roda do escarnecedor para fazer zombaria e ouvir as piadinhas dele. Ele é detestado por todas as pessoas. Você sabe quem é que fica próximo do zombador e perto dele? São as pessoas que ou são igualmente zombadoras, então não conta, ou são as pessoas que, não sendo zombadoras, ficam rindo e ficam perto. Elas, quanto mais perto, elas pensam, menos zombado eu vou ser. Eu sei disso por experiência própria. Eu ficava muito perto das pessoas que zombavam de mim. E eu parecia que amava elas. Eu parecia que as endeusava, que as idolatrava. Por incrível que pareça. Porque eu dizia, quanto mais próximo eu estiver delas, quanto mais eu for amigo delas, menos elas vão zombar de mim. Era meu mecanismo de defesa. Mas eu as detestava. O escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Provérbios 29, 8. A sabedoria também dizendo: os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Olha só. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade. Alvoroçam todo um grupo de WhatsApp. Alvoroçam toda uma rede social. Alvoroçam toda uma cidade, todo um país. Alvoroçam todo o mundo. Os zombadores. Mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Que eu e você, a partir de hoje, sejamos nessa outra categoria de apaziguar. E não se apazigua conflitos, instigando e zombando determinadas situações de determinados grupos de seres humanos. Capítulo 4 de Tiago, e eu estou terminando. Capítulo 4, versículo 9 de Tiago. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Abandonai o riso fácil. Para de rir por qualquer coisa. Está dizendo para mim e para você. Para de qualquer coisa estar rindo. Para de rir do que não tem graça. Para de rir das piadas, das zombarias que não tem graça. E quais são as zombarias que não tem graça? São as zombarias. São as piadas que zombam de pessoas. Essa piada não tem graça. A gente ri porque a gente é mau, mas elas não têm graça. Porque tem gente sofrendo naquela realidade da qual a gente está fazendo chacota. Abandonai o riso fácil. E aqui no capítulo anterior de Tiago, que vai falar o capítulo todo sobre a língua, e a partir do versículo 5 ele diz, do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. Ele faz uma comparação com o navio, como é que um pequeno leme, um navio gigante, ele controla e leva o navio para onde
ele quiser. O leme é quem determina. E ele diz: da mesma forma, a língua é um pequeno órgão no corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Veja como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, pensa, um bosque, uma fagulha, é capaz de incendiá-lo e destruí-lo completamente. Ele diz do mesmo jeito a língua, tão pequenininha. Diz: a língua é fogo, é um mundo de iniquidades. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. Contaminar quem? A pessoa. Note que ela ataca e machuca as pessoas. Com a zombaria, com as palavras pesadas, nós machucamos o outro, mas nós estamos contaminando a nós próprios. A língua pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da existência, como lá disse em Salmo 1:1, abençoado com felicidade. Se você não é abençoado com felicidade porque você está zombando, a sua existência foi incendiada por causa da sua língua. E você não vai ser feliz e eu não vou ser feliz. Mas além de colocar em chamas o curso da existência, ou seja, eliminar a possibilidade de felicidade, ela acaba também sendo incendiada pelo inferno. Ou seja, na própria vida por vir, essa pessoa está se condenando e a própria língua que destruiu a existência dela aqui será queimada no inferno, segundo a expressão que é usada. Não vou entrar no mérito do que é inferno aqui, qual o sentido da palavra inferno, mas a gente percebe que dá essa ideia de algo muito forte, né? Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível dominar. E de fato, o ser humano tem dominado. Nós temos dominado tudo. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal indominável. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. É isso que a gente faz com as nossas zombarias. Veneno, a gente machuca as pessoas da religião, as pessoas religiosas. A gente machuca as pessoas, a gente machuca o ateu, a gente machuca os negros, a gente machuca as pessoas com deficiência, a gente machuca as mulheres, a gente machuca as pessoas homossexuais. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com a mesma língua nós amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados igualmente à semelhança de Deus. Como que Deus abençoaria uma pessoa dessa? Como Deus abençoaria alguém que usa a língua, um instrumento que é para ser para o bem, para machucar o seu semelhante, zombando dele e da condição dele? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. E meu desafio para você é o meu compromisso. E o meu desafio que eu faço em nome de Jesus para você. Faça hoje um compromisso de refrear a sua língua, pelo menos no que diz respeito à zombaria de pessoas. Não contar piadas e não rir piadas em que nela existe um sofrimento de alguma pessoa. Seja natural, por exemplo, a embriaguez é uma situação que naturalmente gera problema para o embriagado e para o dependente e para seus familiares, ou seja, de uma situação que naturalmente nem seria, mas é por uma situação de preconceito nosso, como seria a situação do negro, que em si não é uma situação negativa, né? É um ser humano normal, igual a todos os outros, mas que por causa de uma discriminação, um equívoco social, acaba sim a cor negra, a cor preta da pele dele, acaba sendo um fator que muitas vezes tem gerado problemas para ele, então não é motivo para se fazer graça, se fazer chacota. Então, um compromisso que eu faço, convidando você também a fazer a mesma coisa sobre a religião, sobre qualquer coisa que tenha um ser humano que possa se sentir ofendido, eu não vou contar a piada e eu não vou rir das piadas. E com amor eu vou tentar dissuadir o zombador para que ele
saia também desse caminho. Essa é a minha oração para você, essa é a minha oração por mim. Peço que você ajude a mim em oração, tá bom? E assume isso. Manda esse vídeo nas suas redes sociais, coloca esse vídeo no seu grupo de WhatsApp. Não é porque eu queira me aparecer, mas que você pode usar ele como sendo isso, dizendo, olha, está aqui, isso é a partir desse vídeo, eu tenho essa consciência, não tem a ver com religião, eu não sou uma pessoa religiosa, é a sabedoria, está dizendo. Tem também Tiago aqui, o Evangelho, mas a maioria dos livros que eu li aqui foi da sabedoria. E ele diz, eu quero me abster disso, tá bom? E é um compromisso que eu também faço. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção.